E aí, pessoal, aqui é o Ângelo da Aquário Sobrinho. Estou fazendo mais um vídeo para dizer para vocês que a gente está com um projeto aqui, espero que vá para frente, que ele vai chamar Aquário Sobrinho Lab. A gente vai montar um pequeno laboratório aqui em casa. Agora eu mudei, vou ter um espaço. Estou aqui em Minas ainda, estou fazendo doutorado. Eu já fiz um vídeo anterior falando disso. Vou fazer minha pesquisa de doutorado na área de adsorção, remoção de contaminantes da água, e por isso eu resolvi fazer uma série de textos falando sobre adsorção. Esse é um texto só, mas ele ficou muito grande, sem falar tudo, então eu resolvi dividir ele em vários pedaços que vai estar disponível no site. Aos poucos eu vou soltando cada capítulo. E sobre a adsorção, eu vou falar como a adsorção no aquário acontece, quais são as mídias que fazem a adsorção, vou falar de regeneração, que é uma coisa muito importante que pouca gente fala, vou mostrar como é que faz a adsorção, vou fazer regeneração de material absorvente. Então é isso, espero nos próximos vídeos, daqui uns 2 ou 3 meses vai estar tudo montado aqui já vai ter um suportezinho visual, aí eu vou voltar com os aquários, porque para quem não sabe, né, o Aquário Sobrinho fábrica funciona lá no Espírito Santo, e eu moro aqui em Minas, então eu morava num apartamento pequeno, não cabia nada. E hoje eu mudei para casa, agora tem espaço, agora tá montar as coisas devagarzinho. Então, nesse texto, eu resolvi fazer a primeira parte dessa série de textos sobre o básico da adsorção. Depois eu vou falar um pouquinho de cada mídia filtrante, eu vou falar de carvão ativado, que é a mais usada no mundo para adsorção, vou falar de zeólita, vou falar de resinas especiais, né? Vou falar de Purigen, vou falar de resinas catiônicas e aniônicas para quem faz água deionizada para aquário, né? Igual acontece com aquário marinho, quem precisa de água mais mole, né? E não tem, então passa no deionizador. Vou falar de FO, vou fazer o último texto falando de tópicos avançados, né? De adsorção, para explicar várias coisas relacionadas, para deixar bem esclarecidinho, porque não é uma coisa muito simples não. Assim, a gente fala que carvão absorve matéria orgânica, mas tem muita coisa envolvida, absorve muito mais coisa, então vou explicar como é que funciona. Começar, então, falando da teoria da adsorção, né? O que é adsorção? A adsorção é um processo que ele pode ser físico ou químico, de atração entre as moléculas. A molécula vai ser atraída e ela vai ficar aderida na superfície de um material. Então, são forças intermoleculares ou forças químicas, quando acontece a adsorção química, que acontece. Então a gente tem essa adsorção física, a gente tem a adsorção química e tem a troca iônica, que são os processos principais aí na adsorção. Essas interações, essa atração e adesão, ela acontece por forças intermoleculares. Elas são relativamente fracas, né? Por exemplo, ligações de hidrogênio, interações de polo, forças de Van der Waals, ou podem ser mais fortes como ligações químicas. A dissolução química, por exemplo, no aquário, quem faz uma dissolução química é o GFO. Então ele pega, por exemplo, o fosfato, pega o silicato, ele reage quimicamente ali na superfície, ele não desmonta o GFO. A reação acontece ali na superfície dele e fica ali. Tanto que é uma reação forte que você não consegue regenerar. Então o GFO saturou, jogou fora, botou outro. Então é basicamente isso. A gente tem alguns pontos relevantes na adsorção para a gente falar, que vão ser muito importantes nos próximos textos para explicar várias coisas. O primeiro é a porosidade. A porosidade ela é muito importante na adsorção, porque ela pega aquela questão de área superficial, né, de área específica, tem uma maior área com um volume menor, e também por causa das forças de interação. Elas acontecem, quando elas acontecem no espaço menor, né, no microporo, por exemplo, você tem menos forças interagindo ali, né, forças externas, que perturbam o equilíbrio ali, então a molécula consegue ficar aderidazinha ali, né? Então não tem um arranque mecânico por causa de forças externas. Quanto maior a porosidade, melhor. Isso quer dizer que quanto maior a porosidade, menor vai ser os poros. Então
no último capítulo, parte avançada, eu vou explicar da difusão, né, como é que acontece, como é que a molécula chega, passa, né, por exemplo, do aquário, lá da água do aquário, passar pelo filtro, como é que ela vai chegar lá dentro da zeólita, por exemplo, que tem aqui 40 metros quadrados por grama. Vou explicar isso na última parte. Pegando esse gancho da porosidade, a gente vê sempre em comum, né, criar um marketing muito grande em relação à mídia biológica com relação à porosidade. E a gente fala que isso não é tão relevante assim na filtragem biológica, porque as bactérias, elas são grandes, elas são maiores que os poros. Por exemplo, aqui tem zeólita, nosso Max Red, Max Blue tá aqui. Eu medi no laboratório, deu 38 metros quadrados por grama. O carvão ativado, esse aqui eu não medi, mas pelo que eu olhei, esse aqui eu li um estudo do mesmo fabricante, então um artigo, 600 metros quadrados por grama, então tem quase mais de 15 vezes mais artificial que a zeólita. Então o poro do carvão ativado é menor que o da zeólita. O da zeólita tem cerca aí de 0,6, desse tipo de zeólita, acho que se não me engano é 0,6 nanômetros. Voa a tampinha. É muito menor do que a bactéria. Você precisaria de, por exemplo, de um poro da zeólita, você precisaria de, acho que era 1.500 vezes maior para a bactéria conseguir entrar ali dentro. Então, por exemplo, no caso de carvão ativado, no caso de zeólita, a bactéria ficou na superfície externa. E vocês vão ver na última parte disso também, né, que é muito difícil, né, você levar nutriente lá dentro. Então, toda a mídia porosa que vem ali, as colônias de bactérias são só na superfície mesmo, é só a superfície externa que conta, interior é firula. Então, na absorção é muito importante, na filtragem química, na filtragem biológica não é. Outro ponto importante são os sítios ativos. O que são os sítios ativos? São os locais, né, na superfície desse material que tem capacidade de fazer essa absorção, de atrair as moléculas ou fazer a troca iônica. No caso, por exemplo, do carvão ativado, existem vários sítios ativos, né, que são chamados de grupos funcionais capazes de fazer absorção. E não só esses grupos fluidos, são vários grupos funcionais, dezenas. E a zeólita, ela tem, por exemplo, são nos tetraedros, né, no silício e do alumínio, sobra uma carguinha negativa lá, quando dá. E é por isso que a zeólita é conhecida como a mídia de troca catiônica. Ela vai trocar cátions, ela vai dissolver cátions e trocar cátions. Já o carvão ativado é infinito, ela pode absorver cátions, ânions, moléculas não iônicas. O carvão ativado é bruto o negócio. Então, esses sítios ativos, eles acontecem naturalmente, no caso da zeólita, no caso do carvão, ou podem ser adicionados através do processo de ativação. O processo de ativação, tanto da zeólita como do carvão ativado, é justamente para você aumentar a porosidade e aumentar os sítios ativos e botar os sítios ativos que você precisar, né, os grupos funcionais que você precisar. No texto de cada um, eu vou falar na parte avançada, eu vou falar um pouquinho de cada um. Então, outra coisa importante de falar aqui é a questão de saturação. Saturação é um conceito que vai chegar um momento no seu material absorvente, seja ele qual for, que ele vai parar de absorver. Ou ele vai parar de absorver, não vai absorver mais nada, os sítios ativos vão estar todos preenchidos, ou ele vai absorver e dissolver. Dissolver é o processo contrário de absorção. Absorver é quando a superfície atrai a molécula e prende ela, e dissolção é quando a superfície solta essa molécula. Então, quando ela dissolver e dissolver a mesma quantidade, então vai entrar no equilíbrio. Isso é o que a gente chama de saturação. Saturação é um negócio bastante complexo, porque varia em função de muitos fatores. Não varia do material e varia também das condições ambientais, né, da água, por exemplo. É um dos casos de que zeólita não é usado no aquário marinho. Ela não tem muita eficiência, porque você tem uma concentração tão grande de sódio, tão grande de cálcio, tão grande de magnésio, que isso, por exemplo, vamos dizer que confunde a zeólita, ela não consegue absorver a amônia, que é a principal função dela nos aquários. Por causa dessa competição, você pode usar a mesma zeólita na água doce, vai absorver
amônia. Por exemplo, a Max Blue, né, é uma zeólita que foi modificada e ativada para dissolver preferencialmente a amônia. Então, mas se você botar numa aquário de água salgada, esse monte de cátions na água vai confundir tudo e não vai dissolver a amônia. Vou falar, não, no texto só de zeólita eu vou falar dessas coisas com mais detalhes. Então, esse ponto de saturação é importante. E geralmente esse ponto de saturação que o aquarista pega e troca a mídia dissolvente. Então, a gente vai falar justamente nos casos de que não precisa trocar, que você pode regenerar, por exemplo, tem métodos baratos e fáceis de fazer, que a gente pode tanto regenerar zeólita, quanto a gente pode regenerar carvão ativado. Eu vou ensinar nos textos respectivos aí, muito interessante, eu estou fazendo, coisa que a gente está aprendendo aqui, estou compartilhando com a sociedade, porque o aquarismo, para crescer, ele precisa de colaboração, né, de companheirismo, porque o que adianta eu aprender um negócio e não poder ensinar? Acho que muito lojista vai perder venda. Por exemplo, eu vendo zeólita, se Deus quiser, então já comercializamos, agora nós pretendemos começar a fabricar carvão ativado, né? E se eu ensinar a regenerar, por exemplo, uma vez que o cara regenera, é um produto a menos que o cara compra. Só que é muito mais vantajoso para mim melhorar o nível do aquarismo, para mais pessoas terem aquário e vender para novas pessoas, do que fazer as pessoas perderem dinheiro, né? Então, a gente da Aquário Sobrinhos, a gente sempre teve essa questão ética, né, de tentar elevar o nível do aquarismo sem enganar ninguém, com o máximo de informação de qualidade. Então, é isso. Então, só para finalizar aqui, os produtos que fazem a distorção no aquário, né, que a gente vai falar nos textos, tem o carvão ativado, vai ser o segundo, a zeólita vai ser o terceiro texto, as resinas especiais, né, de água deionizada, de igual o Purigen, vai ser o quarto, GFO o quinto, e o último texto, os conceitos avançados, que eles iam ficar enchendo demais o texto, eu resolvi botar no final para quem tiver curiosidade. Então é isso, aguardo vocês nos próximos textos, nos próximos vídeos, né? Vou tentar lançar tudo junto, vídeo, texto, e é isso. Valeu, pessoal!